Tudo bom, meu amor? Quanto Quanto tempo? tempo! Reencontro o pesadelo Saudade! na cozinha aqui. Exato. Tudo. Estamos aqui com Fernanda Carreira e Gustavo Rocha, que trabalham com reality shows, tem aí vários no currículo. E eu quero perguntar, minha primeira pergunta para vocês é como que vocês entraram para o mundo dos reality shows? Começa aí, Gu, que eu acho que o Eu? seu é um pouquinho mais curto que o meu. A Fê tem uma vida aí, eu ainda não. Não, eu fui olhar o LinkedIn da Fernanda, eu ia para baixo, não parava mais. Chega uma hora É, que ele não deixa mais descer, porque começa em 2011, aí ele tipo para em 2015. Gente, eu E passava, aí tipo, não gente, vai tá. saber mais. Aí vinha mais, aí vinha mais. a Fê Pode tem ser, uma pode vida ser. aí. Então eu começo. Então, vou tentar resumir para ficar mais fácil. Eu trabalhei na Record como estagiário de chamadas durante um tempo. E antes disso eu tinha trabalhado numa produtora também como meio estagiário, só que eu fiquei pouco tempo lá e lá eu conheci a Mayara. E daí depois que foi passando todos esses tempos, eu ainda não falava com a Mayara, a gente se deu uma afastada. Fui para Record, trabalhei, fiquei 2 anos lá, saí. Quando eu saí, eu fiquei um tempo parado e a Mayara sempre trabalhava com reality show, como produtora de conteúdo. Daí teve um dia que ela me mandou uma mensagem: Gu, tem um menino que ele vai sair, a gente precisa de uma pessoa para substituir ele, eu te indiquei. Você topa? Eu falei, topo, oxe, vamos lá. Era no Power Couple. E o Power Couple era em Itapecerica da Serra. Então eu tinha que pegar uma van que vai pro interior do interior. O fim do mundo. Coragem! O fim do mundo, eu não conhecia ninguém. Eu falei, eu vou, fui. Cheguei lá, eu ficava dentro do switcher, né? Como assistente de switcher, basicamente. E eu ficava assistindo todas as câmeras. E na época tinha um aplicativo da Record, que eu acho que ainda tem. E eu ficava mudando as câmeras, entre câmera um e câmera 2, tipo pay-per-view. Então, a minha função básica era isso, assistir o dia inteiro do Power Couple e ver o que estava acontecendo de melhor e ir mudando as câmeras. Só que eu cheguei no final do Power Couple, então não tinha quase nada acontecendo. Eram poucas pessoas dentro da casa e não tinha basicamente nada. Eu falei, bom, vou ficar aqui, né? Daí a Mayara, que era produtora de conteúdo, ela ficava do meu lado, só que com 30 mil câmeras, anotando minuto a minuto o que acontecia. Ah, fulaninha pegou não sei o quê, fulaninha fez não sei o quê. E indicava Meu as Deus. câmeras, e o diretor falava, ó, aqui tá acontecendo isso, aqui tá acontecendo aquilo. E era ela e mais uma pessoa. E eu começava a cobrir elas quando elas iam almoçar ou jantar. Porque como é reality show de convivência, é 24 horas. Então a gente sempre tinha gente lá o dia inteiro. Eu já trabalhei de madrugada, de tarde, de manhã, saía um, entrava outro, e era assim, eu tô aqui escrevendo, a galerinha chegou, eu continuo escrevendo, eu levanto, saio, a pessoa senta e continuo escrevendo. É assim, é bem Gente, que pauleira, loucura. E como é bem que doideira. filtra isso? Porque são 24 horas de conteúdo. Então, O lá a diretor que gente vai lá, tipo, não, isso que vai, isso que não vai. Tipo isso. Então, o diretor ele tá lá comandando o que tá acontecendo e a gente tem alguns códigos. O verde é o que pode ir ao ar, amarelo é que, ó, vamos ver. E vermelho é que não pode. Falou de marca, falou mal de alguém, falou com a produção. Então, são essas coisas que a gente Entendi. coloca. Daí eu comecei assim, no Power Couple, daí depois, por causa do Power Couple, eu fui convidado para fazer parte do Pesadelo, onde eu conheci a Fê, que também era como assistente de switcher, lá junto com o diretor ao lado, fazendo a mesma coisa, escrevendo o que acontecia, Maravilhoso. minuto a minuto, ajudando a produção de conteúdo, e eles me ajudando, porque a gente sempre conversa um com o outro. E daí, Sempre. dessa assistência de switcher, o Fred, que era o diretor de conteúdo, foi com a minha cara e simplesmente me puxou pro roteiro. E agora, o projeto que eu tô fazendo hoje, eu sou assistente de roteiro de um reality show. Então começou assim, minha história. Gente, eu preciso falar que teve um dia que eu acompanhei vocês de conteúdo e, assim, eu assisti ao vivo, né? Tipo, pay-per-view de Pesadelo na Cozinha. E, gente, acontece tudo. As pessoas acham, é tudo manipulado e não sei o quê. Gente, eu vi as coisas Ai, acontecendo. eu amo essas pessoas que falam que é tudo manipulado e a gente fica assim, tá Gente, pior bom, que foi logo um é. episódio que não vai ao ar, né? Porque, por causa da pandemia, mas, tipo, aconteciam umas coisas que eu ficava, meu Deus do céu. E foi o único dia que eu consegui assistir, porque geralmente era um lugar mais apertadinho, não podia, mas esse dia eu estava lá, assisti, e foi emocionante. Assistir Pesadelo na Cozinha sem cortes, foi legal. É, não, é louco isso. Eu vou falar também bem rapidinho sobre a minha trajetória. Eu sou jornalista, eu tenho 45 anos, mas me formei muito tarde em jornalismo. Me formei com 32 anos, era minha segunda faculdade. E aí eu tive que correr muito atrás, já
com esse pensamento, né? Estou me formando com 32 anos. A galera que se forma em jornalismo está se formando com 21, 22. Qual vai ser o meu diferencial, né? Para me destacar na minha área e tal. Logo depois que eu me formei, eu dei muita sorte, porque uma amiga minha falou, olha, estão precisando para o programa da Patrícia Travassos no GNT, o Alternativa Saúde do GNT, estão precisando de uma produtora de conteúdo e uma produtora de casting. Você meio que vai fazer as duas coisas e tal. E aí eu usei da minha experiência de jornalismo, né, que é essa curiosidade de querer saber quem são as pessoas e de trazer conteúdo e tal, que é o normal de qualquer jornalista. E aí acabei me dando muito bem, eles acharam que eu fui super bem para minha primeira experiência e dei sorte que era Conspiração Filmes, que é uma produtora que tem um nome no mercado. Então foi tudo muito os astros conspirando, que foi entrar numa primeira vez num programa já conhecido, que já tinha muitos anos de TV, GNT, numa produtora muito conhecida que trazia um peso para um currículo que era uma conspiração, e ainda por cima consegui trazer algo que eles acharam que era diferente do que tinha antes, gostaram de mim e falaram, assim que eu fiquei um mês de produção, fazendo conteúdo e casting, eles falaram, cara, a gente já quer que você fique para a próxima temporada, para você já começar a fazer, a gente gostou muito do que você trouxe, e eu acho que isso também é muito legal quando você está começando numa área, você vem com muito gás, né? Então, você vem sedento, você vem querendo mostrar serviço, e é a hora que você realmente tem que estar na humildade e chegar e dizer, não, é isso. Eu não vou chegar aqui, porque eu sou jornalista, porque eu sei tudo. Não, eu nunca tinha trabalhado com TV, então eu cheguei muito na humilde, e aí eu entendi que casting é o que eu nasci para fazer. O sonho de um amigo meu é conseguir entrar em um reality show e ele quer ser humilhado mesmo. Tipo, o sonho dele é ser humilhado em um reality show. Que dica que tu tem para ele para convencer um cast de, por exemplo, dele ser escolhido no MasterChef e, sabe, ser aquela pessoa que vai mal? É horrível isso. Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Na real, eu acho assim, essa coisa de pessoa que é mal, que vai mal, isso não existe. Isso é fato, tá? Eu acho que o segredo para você ir bem num casting vai parecer muito clichêzão, mas é muito real isso. É você ser verdadeiro. Se você se esforçar muito para tentar ser alguém que você projeta ser, tipo assim, eu tenho uma personalidade X, mas eu acho que na minha concepção o fulano entra nos realities porque ele é mais assim, então eu vou ser mais assim na seleção. Não vai funcionar. Eu acho que um produtor de casting, óbvio, existem 1000 produtores de casting, né? Eu estou falando da minha experiência aí de quase 12 anos de mercado, então o olhar fica treinado, a gente fica mais atento, a gente olha, a gente já percebe quem rende, quem não rende, mas a gente também pega no pulo de mentirosos. Quem está forçando um personagem, quem está forçando algo que não vai sustentar, a gente pega muito rápido. Então, a dica que eu daria para o seu amigo por mais louco que pareça, seja você mesmo, sabe? Com todos os seus defeitos, mostre a sua vulnerabilidade, mostre o seu lado ruim, mostre o seu lado bom, mas seja, sobretudo, quem você é. Porque aí, Adriano, do outro lado, é isso, porque do outro lado, se for um profissional competente, ele vai ver que você é um ser humano complexo, que você tem os lados bons e os lados ruins, e para o que o reality show pede, ele vai entender, isso aqui funciona para mim. Vamos ver como é que ele vai passar nas outras etapas, porque existem 1000 etapas, mas eu acho que o essencial, não existiu nenhuma pessoa que eu tenha olhado logo de cara, que eu tenha falado assim, cara, isso vai funcionar, que tenha sido mentiroso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Rafael Domaresque, do The Circle. O dia que o Rafael entrou na sala para fazer a audição dele,
Eu olhei para ele, olhei para o meu assistente e falei, esse cara vai estar no The Circle. E aí o Fernando olhou, o meu assistente Fernando falou para mim assim, ele é maravilhoso. Eu falei, ele vai estar no The Circle. E aí eu não preciso dizer mais nada, tipo, do Mareski, The Circle, finalista, um dos protagonistas. É isso. Ele foi 100% ele. 100% autêntico. Ele não fez um personagem, ele não fez a bicha maluca, ele foi exatamente o que a gente viu no programa. E foi aquilo ali que eu vi, eu falei, cara, é isso. E aí hoje a gente está vendo um BBB em que um Gil está sendo uma bicha afeminada, que a gente nunca viu isso num BBB, é porque o Dumarés que abriu esse caminho para ele, para ser a bicha afeminada no reality show. E já que tu falou de BBB, eu li na revista Piauí que o casting do Big Brother ficou meio surpreso com a Thaís, que não esperavam que ela fosse planta, e com a Lumena, que não esperava que ela fosse, sabe, aquela pessoa que aponta na cara das pessoas, falavam que ela era super tranquila. O que tu pensa disso? Eu li essa matéria, é do meu amigo. Depois que eu li, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, é isso. Eu acho, e o que é muito possível de acontecer, porque nós não somos robôs, não somos máquinas, e existem pessoas que durante um processo de casting realmente te vendem uma imagem, te vendem uma proposta que você aposta. Você, como produtor de casting, você fala, não, ela tá super animada, ela é engraçada, ela é polêmica, ela é firme, ela é isso. Não, ela super vai render. E aí chega lá no programa, a pessoa é completamente o inverso daquilo tudo que ela passou. E assim, gente, numa boa, eu nunca fiz casting para Big Brother, então eu não sei nem quantas etapas são, mas eu acredito que sejam trocentas. Se eu já fiz para outros e sei que são trocentas, eu imagino para o Big Brother que são trocentas mil. E para uma pessoa, por exemplo, como uma Lumena da vida, ou como uma Thaís, chegar num programa desses e você olhar, nossa, que decepção, ela teve que enganar muita gente durante muito tempo, mostrando um outro lado da personalidade dela, que pode ser ela também, mas ela chegou lá no programa e ela viu outras pessoas e ela se retraiu. Somos seres humanos, sabe? Então, de repente, a pessoa tinha uma vibe super maravilhosa, chegou lá, se intimidou com os famosos, se intimidou com outras pessoas tão comuns quanto ela, mas no sentido de, tipo, a Sara, por exemplo. A Sara é uma desconhecida, mas a Sara tem uma personalidade, a Sara é inteligente, a Sara tem mais idade, inclusive, do que ela. Então, ela pode ter se sentido, né? Tipo, não sou tão esperta e tal. Acontece, gente, acontece. Nem sempre o casting acerta. Às vezes acontece de você apostar em alguém e esse alguém não render. Então, eu acho, honestamente, que a Thaís é muito isso, que ela sentiu a pressão de estar diante de outras pessoas com uma personalidade mais forte do que a dela. Porém, a Lumena não. A Lumena, eu acho que é uma outra história. E uma coisa que eu aprendi vendo ali os bastidores de Pesadelo é que existem várias, né, funções que vocês têm dentro de um reality show. O Gustavo estava no conteúdo, tu estava no casting. Eu queria que vocês explicassem essas engrenagens dentro de um reality show. Bom, na verdade, quando você fala de conteúdo e casting, eles meio que trabalham juntos. Porque sem um bom casting, não tem como você ter um bom conteúdo e vice-versa. Eu lembro que quando eu era assistente de switcher, que é uma posição totalmente, digamos, técnica, vamos dizer assim, dentro do roteiro, porque eu não criava nada, eu apenas redigia o que estava acontecendo na minha frente. Fulaninho pegou não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o timecode. Era muito assim para entregar para a edição poder montar, né? Porque não tem tempo de criar um roteiro para edição, então eu ficava mais ou menos nisso. Só que eu também fazia produção de conteúdo e por vezes eu fui com a Fê para a rua para procurar histórias. Muitas vezes, inclusive, foi onde a gente se conectou mais. Mas se conectou mais. Porque assim, só voltando um pouquinho que a Fê falou que tem o olhar e tal, a Fernanda, a gente estava andando na rua um dia em Guarulhos e a gente foi num restaurante que não funcionou. Daí a gente estava andando, indo embora, totalmente triste, porque a gente está em São Paulo para Guarulhos, né? Demora um tempo.
A Fernanda simplesmente passou na frente de um restaurante, olhou pro lado e falou, vamos entrar aqui. Eu falei, mas Fê, pra quê? Ela, vamos entrar aqui. A gente entrou, a gente ficou o dia inteiro lá, conversamos, tiramos fotos, né? Fizemos todo o que tem que fazer, pegamos os dados. E só não foi por causa da pandemia, porque assim, a Fernanda tem um olhar que eu falei, como assim? A gente foi em um que eu acredito que vai estar no Pesadelo, que a Fernanda chegou, sentou, a mulher abriu a vida dela inteira. A Fernanda não abriu a boca. A Fernanda tem esse poder, viu, gente? Cuidado com ela, porque assim, ela senta, toma um cafezinho, ó, e vai. E aí ela tira todas as histórias que são possíveis dessa pessoa. E eu já vi isso, ela fazendo isso várias vezes. Então, assim, isso de ter um olhar, claro, ela tem milhões de anos de experiência, e eu aprendi muito com ela quando eu fui pra rua. Porque eu olhava uma coisa, uma história que talvez não funcionasse, mas para ela funciona, porque ela vai cavucando, que chega numa parte e fala, ó, se você for por esse caminho, vai funcionar. E é uma coisa muito interessante, porque eu fazia isso, e daí é importante para o roteirista, que hoje eu estou mais para esse lado, conhecer as histórias. Porque a gente vai contar a história. Como que eu vou contar uma história sendo que eu não conheço essa história? Então, o casting é muito importante. E nem todo projeto existe um casting, ou existe alguém responsável por isso. Então, a gente fica muito meio que perdido. Nesse projeto que eu tô, são projetos com famosos, então fica um pouco mais fácil de eu saber quem, né, são essas pessoas. Mas mesmo assim, às vezes eu sinto dificuldade, porque não tem alguém de cast que eu chego, olha, eu tô com fulaninho, qual que é a história dele? O que você apurou disso? Ah, não tem. Então, assim, a gente fica meio que perdido. A gente tenta fazer um pouco de entrevistas, mas não é a mesma coisa. Eu sou assistente de roteiro, eu não sou assistente de casting, eu não consigo tirar coisas que um casting vai tirar. Então, eu basicamente fazia isso, e na produção, quando tem aquelas coisas assim, acontece uma cena, daí tem um depoimento. Tipo Pé de Fava, que é o famoso. Então, o Jacan é cri-cri. Ele se fecha e fica no mundo da Frozen. O Jacan chega, briga com a pessoa, e daí tem um depoimento do cara falando, eu não sabia que estava acontecendo, não sei o quê. Esse DEP, quem faz são os produtores de conteúdo. Só que quem indica, meio que sou eu, né, o assistente de switch, porque eu tô vendo tudo. Eu tenho 30 mil áudios na minha orelha, eu sei o que tá acontecendo, eu ouço todas as câmeras, eu ouço todo mundo, o pessoal vai no banheiro, eu ouço, porque eles não tiram o microfone. Então, assim, eu falo, ó, beleza, aconteceu isso aqui. Daí eu aviso o Max, que no caso era o diretor, né? Eu avisava o diretor e falava, olha, aconteceu isso, isso, isso. Isso é importante. Então, depois que a cena era feita, quando eu digo cena, eu digo situação, porque a gente não cria cenas, né? A gente indica situações, porque a gente tá no reality show. Então, eu indicava a situação. Fulaninho abriu a geladeira e tinha uma comida estragada, sei lá. Daí o Jacan vai lá, faz o que o Jacan faz, e daí depois de toda a diária, a gente vai elencando, olha, aconteceu isso, 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 isso. Daí tem um pessoal do DEP, que é o pessoal do conteúdo, eles vão com os personagens e falam, olha, lá atrás o Jacan abriu e viu que tinha uma comida estragada. O que você acha sobre isso? A pessoa vai lá e redige, fala tudo que ela quer falar, e depois isso é colocado no programa. Então o programa é sempre picotado. E precisamos falar que esses DEPs que chama são muito icônicos de Pesadelo na Cozinha, gente. Pelo amor de Deus, tem frases. Tipo, eu sou Edmilson, eu tô sempre pela área. Tipo, pronto. Gente, é que nem o tipo do RuPaul. Se você vê RuPaul's Drag Race, que é muito baseado em cima desses DEPs, é isso. Tipo, aconteceu uma situação, estão lá as drags falando algo que aconteceu muito pontual naquele programa, que são incríveis e que soltam bordões. Às vezes, daí que vem o bordão de alguma coisa do programa, sabe? Dela nesse momento em que ela tá ali se expondo, falando o que ela pensa. Então, é bem isso que o Gustavo tá falando. As pessoas ganham cachê para ir na maioria dos reality shows? Ganham. Não existe reality show sem cachê, tá? Agora, obviamente, existem cachês simbólicos, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu tô falando muito por baixo, não sei valores, mas, por exemplo, um Big Brother da vida. A galera que tá lá no Pipoca, obviamente, essa galera recebeu um cachê, todo mundo recebeu o mesmo valor de cachê e deve ser proporcional ao número de semanas que eles ficam no programa. Ficou um mês, ganha, sei lá, vou chutar, tá? Não sei. R$3.000, ganha R$4.000, ganha R$5.000. A cada mês que você vai ficando, você vai ganhando mais. E aí, é isso. Na verdade,
Estava falando isso ontem num grupo que eu tenho de WhatsApp de Big Brother. Não é o valor que você vai ganhar, é a projeção que você ganha. Isso é muito maior do que qualquer prêmio. A Marina Gregory, que fez o The Circle, ela fez o The Circle, o prêmio dela foi, sei lá, 300 mil reais. Mas olha a projeção dela, ela acabou de ir para um de férias com ex. Isso é muito maior do que qualquer cachê que você vai pagar. É muito mais para você ter ali um custo, porque você parou de trabalhar para gravar o reality. E se um participante quiser desistir, o que vocês fazem? Tem uma forma de... Bora conversar. Não, na verdade, é exatamente. Existe uma rede. Todo reality show sério que se preze tem um psicólogo, tá? Então, ele vai ali tentar ajudar a entender por que você teve essa reação. É uma reação repentina? Porque às vezes é isso. Você bebeu um pouquinho mais de cerveja numa festa, você deu o louco, você fala, vou embora do programa. No dia seguinte, você acorda e fala, meu Deus, por que eu falei isso? Então, assim, calma. Vamos entender o que é isso que está acontecendo, por que você está tendo essa reação. Então, é para isso que existem os psicólogos nos programas de reality show. Agora, óbvio, a pessoa tá ali, que nem o menino o Lucas, tá ali sendo massacrado, já tentou de tudo, a psicóloga conversou, ele tá se sentindo agredido, gente, é o direito dele sair, acabou. E é isso, tem que se respeitar o direito da pessoa, porque ele é um ser humano, ele já tentou de tudo, ele conversou com a psicóloga, ele conversou com os amiguinhos do reality, ele não se sente bem, deixa ele embora. E, gente, o que vocês mais ouvem, assim, que é errado sobre reality shows? Que é tudo combinado. Isso me irrita um pouco. Maior... Tipo, eu estou trabalhando lá 8 horas no set para trazer um conteúdo interessante, a pessoa me vira e fala, mas é tudo combinado. Não é tudo combinado. É tudo à Foi o que eu toa. falei. A gente não cria cenas igual, por exemplo, em trabalhos de ficção, né? Não tem cena, não tem tal. Mas a gente cria situações. Eu brinco que a gente é meio que o diabinho no ouvido da pessoa, no caso do apresentador. Então, aconteceu isso, vai lá dar um olhar para isso aqui. Então, são essas situações que a gente vai criando e não adianta, a gente conta histórias, então a gente vai procurar pelo em ovo, não adianta, a gente vai procurar coisas para que a história seja bem contada. E uma coisa que também me incomoda é que muitas pessoas inferiorizam reality shows. Parece que tem tipo, sei lá, Shark Tank é o reality show porque fala de empreendedorismo. E daí MasterChef é legal porque fala de cozinha. E Pesadelo já começa a ficar um pouco fuleira, porque é um cara que vai, não sei o que, grita, não sei o que. E Big Brother e Fazenda é o chinelo. Não é assim. São reality shows de diferentes tipos. Convivência, empreendedorismo, cozinha. São outras vertentes de um mesmo lugar, que é o reality show, que são pessoas e situações. Perfeito, sem defeitos, é exatamente isso, sabe? Gente, reality show é conteúdo já faz muito tempo, é entretenimento, sim, é muito legal, traz questões para a gente debater, por exemplo, a gente está falando sobre 1000 questões de Big Brother que a gente não falaria se não tivesse esses personagens, sabe? Então, assim, me irrita muito essa coisa de dizer que é fake, que é tudo combinado, que é tudo armado. Não é, quem dera que fosse, sabe? Que a gente teria um controle, que seria tudo lindo. Não é. E é isso que é mágico, porque nós somos seres humanos tão complexos que a gente consegue dar essa falsa sensação de que as coisas estão sendo combinadas quando elas não são. Porque é exatamente isso, o ser humano é tão complexo que ele pode ser 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu vejo muitos comentários e eu fico com vontade de responder, mas eu só ignoro, porque dá vontade de falar de defender, sabe? Vamos conversar aqui. Não é. Eu vi sem cortes Você tava lá no Estrela, você tava lá. Puxa no milkshake. Sim. E ninguém jogou nada. Quando isso aconteceu, eu não acredito. Ele encontrou um pedaço de bucho. Ninguém jogou nada, sabe? A coisa aconteceu. E aí, às vezes, ok, e aí tá o papel do Gustavo, tá aí o papel da pessoa de casting, que a gente tá ali na gravação, passou alguma coisa batida por alguém do conteúdo, e aí um outro fala lá no ponto, fala pro Jacão olhar para alguma coisa ali. Beleza, mas isso não tá combinado. O cabelo está dentro do prato de comida.
Uhum. Ele só não tinha visto. Aí você fala, dá uma olhadinha naquele prato ali para ver se está tudo certo. Aí ele vai lá, olha, pum! Ele reage ao Tem um prato. muito Então, clássico assim, que quem assiste consegue ver, que é no episódio Sal e Pimenta, eles estão falando muito mal do Jacan. Muito mal do Jacan. E eles falam que a doma do Jacan parece um pijama. Aí ele chega neles, olha, tem um olho aqui, um olho aqui, um olho aqui, um olho aqui. Eu só que vocês falaram que... exato, é isso. Isso Tipo, aconteceu. E ele vai lá... gente, mas nem por isso é um fake. Porque, Uhum. assim, ele não viu na hora. Mas aí você lá no ponto fala, Jacan, dá só uma olhada naquele prato ali para ver se tá tudo bem. Você não falou que tem nada, você não falou, olha que tem um cabelo. Não. Você não quer que ele perca a autenticidade de ter a surpresa de ver o cabelo. Mas você fala, dá só uma olhadinha, ver se tá tudo certo com aquele prato. Aí ele vai lá, olha o prato, ele, caralho, tem um cabelo. E aí ele fica puto. Beleza, é isso é reality. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram num reality show? Assim, meu Deus, vamos lá, corre pra ajeitar isso, alguma coisa assim. Tem algumas. Mas acho que são duas. Uma envolvendo o meu cachorro tá querendo falar. Uma envolvendo o cast, né? O personagem, e outra envolvendo a equipe. Porque eu fico sempre num lado, com uma câmera, com um computador, escrevendo as coisas e tal. E muitas vezes não é uma sala, né? Com uma cadeira, ou enfim. Eu já fiquei em van, uma van minúscula. Eu vi. Você lembra, né? Já fiquei em van, já fiquei numa sala. O meu suprassumo foi que eu fiquei numa sala gigantesca, que assim, eu falei, nossa, eu tenho até cadeira, mesa e tal, mas às vezes eu fico no computadorzinho, e eu sou grande, eu Esse sou foi a vez alto. que eu assisti com vocês, né? Era uma salona, nossa. Acho que foi o último que a gente fez. É. E de personagem, não vou falar qual, né? Não pode, mas Melhor não. o personagem chegou bêbado pra gravar. Eu sei. Muito bêbado. E Os a gente fãs não vão sabia o ver. que fazer, porque assim, a gente não tem controle sobre uma pessoa que está alcoolizada. A gente não Sim, consegue conversar com ela, não tem um diálogo. sim. E ele já chegou brigando, não sei o quê, e a gente. Foi o que a Fê falou, todas as câmeras ligadas e tinha galera, tem uma equipe, são, sei lá, 30, 40, 50 pessoas que se dispõem a trabalhar nisso. E o cara simplesmente bêbado, e daí, enfim, teve toda uma conversa e no final acabou resolvendo. Mas foi um perrengue, um dos maiores, porque quase que a diária foi cancelada, porque o cara não tinha condição de gravar. E Aí você fala, saiu esse. Mas é isso, é reality, é isso. O cara teve um problema, ele não aguentou a pressão, foi beber, e aí ele voltou para a gravação completamente bêbado e vai encarar. E aí você, tipo, caralho, o que eu faço? Você não quer a humilhação do cara. Mas é isso, é um reality show. Você vai mostrar que as pessoas, às vezes, encaram problemas e não encher a porra da cara porque não conseguem encarar um problema. É isso. É fake, combinaram, deram bebida pro cara. Não! O cara saiu da gravação, encheu a cara, voltou para a gravação de cara cheia. A gente não queria gravar, mas ele já saiu entrando na gravação. Então, é reality show. Reality show, a câmera tá gravando, vamos que vamos, entendeu? Depois a gente se resolve. e aquela coisa, o nosso papel é tirar a melhor história dentro disso, né? Dentro desse caos que geralmente a gente tira as melhores histórias. E com todo respeito, eu na também verdade, dentro do possível, com todo respeito Claro. ao ser humano que está ali do outro lado, sabe? A gente não quer explorar a mazela do ser humano, o cara chegou caindo na rua, bêbado, não sei o quê. Bicho, não é essa história que a gente quer contar. Não, pelo contrário, a gente fica mal de ver que o cara tá tão afetado por tal situação que ele faz esse tipo de coisa. Às vezes a gente coloca essas imagens para justamente você entender a narrativa e a profundidade do problema, mas não para explorar, que, tipo, ai, que legal, o cara tá caído bêbado no programa. Pelo contrário. Nunca. Não é isso que a gente quer. A gente fica mal quando a gente vê algo assim. E, gente, eu vou fazer a minha última pergunta, que é: vocês topariam participar de um reality show? Não. Não. Só se fosse algum reality show de criatividade, de roteiro, de histórias, daí sim, mas não existe e nunca vai ter. Mas se for qualquer outro tipo, não, eu Gustavo. Por quê? Eu nunca faria. Acho que então, eu não tenho perfil assim. Uma que eu acho que eu não daria audiência, porque eu não sou nada interessante. Mas eu acho que eu não tenho esse perfil de criar coisas,
ser o mais expansivo. Eu sou na minha, eu sou quietinho, eu sou de boa. Talvez isso me faça ficar quietinho e ganhasse, né? Talvez. Plantinha. Ah, louca. Eu ia ficar Plantinha. assim, eu ia fazer comida pros outros, porque eu adoro cozinhar. Eu ia ficar até o final porque eu ia cozinhar bastante e a galera não ia querer cozinhar, mas só Eu por ia isso. ser essa. Aqui cozinha. Sabe? O que fica, gente, não vai brigar, não briga. Mas o que, se eu estourasse também, era uma só. No dia seguinte estava eliminado. Então eu acho que não, eu não participaria, não. Eu não participaria porque eu acho que eu tenho muito mais tesão em estar nos bastidores e de ver como as coisas acontecem do que estar realmente ali na frente. É óbvio que eu tenho noção de que eu tenho muita coisa para dizer. Eu sei que eu seria uma pessoa polêmica. Talvez eu fosse cancelada por algumas atitudes, porque eu sou bem capricorniana, então falaria sem medo, apontaria dedo, falaria, faria, acontecia. Então, justamente por saber como eu sou, eu não me colocaria numa posição dessa em que eu depois não sustentaria, para depois virar uma Carol Conká, ter que fazer todo um gerenciamento de crise e tal, porque talvez eu seria essa pessoa que ela foi, 100% autêntica, podre ou não, mas assim, de se colocar, de se jogar, de falar, de acontecer e depois correr o risco de ser cancelada. Então, eu não me colocaria nessa situação. Eu acho também ruim ter que tomar banho com todo mundo vendo. Também não, isso eu não tenho, não. Gente, tem câmera até no vaso sanitário, pelo amor de Deus. Não teria problema com isso, não. Eu acho mas, gente, pelo amor de Deus, o fato de você falar qualquer coisa, você falar um A e ser julgada, isso é realmente complicado. E chegar um momento em que você esquece que você está sendo filmada. Isso, para mim, que é o complicado, porque a gente voltar para a teoria de comunicação de massa, que é o panóptico, então chega uma hora que você esquece que você está sendo filmada e a câmera já vira aquela coisa toda. E aí você esquece que tem câmera te acompanhando, que nem a Carol falando. Não, porque eu não falei isso, querida. Tá tudo gravado. Lógico que você falou. Tá tudo gravado, mas que você esqueceu que tá sendo gravado. Então, eu tô imaginando que nem as listinhas que o Gustavo fazia. Tipo, pera, ela falou quando? Corre, vamos ver. Porque, foi exato, a pessoa tá tudo falou, minutado, meu anjo. Tá tudo certo, tá tudo aqui, mas é que as pessoas esquecem realmente que elas estão sendo filmadas. E eu tenho certeza que eu chegaria nesse momento em que eu esqueceria de que estaria sendo filmada, e aí seria pega no pulo, e depois eu acho que eu não aguentaria a consequência, eu ficaria mal. Eu trabalhei com um diretor uma vez que ele falou que o reality show começa quando os personagens esquecem que existem câmeras. Exato. Eu achava isso, eu falei, como assim, gente? Não, ele falou, o reality show realmente começa quando eles esquecem que tem a câmera, porque daí você vai ver a pessoa como ela é, enfim, porque esqueceu e tá lá xingando, gritando, ou tá quieto, dormindo, igual a Poca que fica o dia inteiro dormindo. E porque ela esqueceu realmente que tá no reality show, que tem que fazer esforços, que precisa fazer ela tá provas. Confortável, né? Confortável. Ela tá sendo ela. Exatamente, tá lá. A única coisa que eu queria dizer, Isa, é o seguinte, para quem, porque todo mundo fica ali no Twitter, no Instagram, já teve gente que me perguntou, você não pode gerenciar minha carreira? Eu queria muito você como minha consultora de casting, não sei o que, tipo, não, gente, olha só, casting de reality show não existe fórmula. A única dica que eu dou para todo mundo que quer entrar num reality show é, seja você mesmo. Porém, acredite em quem você é. Do jeito que você é. Eu sou chata, eu sou implicante, eu sou metida. Beleza, essa é você, é o que você acha que você tem que ser, e é esse o personagem ou a persona que você vai vender no reality show. Acredite nisso. Não existe personagem perfeito para um reality show. Cada coisa se encaixa com uma proposta de programa, mas uma coisa é fato. O quanto mais autêntico você for, mais chance do produtor de casting ver essa autenticidade e ver o que ele pode trazer dessa autenticidade para dentro do programa, como isso se encaixa com a proposta do programa, como isso pode render. Fingir um personagem, fingir ser alguém que você não é, não vai funcionar. Tem 1000 etapas de casting. Em uma dessas etapas, você vai deixar o personagem aparecer e você vai cair. Mas é isso, muito obrigada, gente. Obrigada a você pelo convite. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre casting.
E o reencontro aqui, Pesadelo na Cozinha. Exatamente, pelo reencontro. Tá todo mundo bem, graças a Deus. Graças a Deus, Amém. nossa. Sachê away!